Paz do Senhor, queridos. Que Deus abençoe você nesse dia. Estamos mais uma vez aqui, online, distantes uns dos outros, não podemos estar ali juntinhos para orarmos por esse tempo tão difícil que a gente está vivendo, Mas, glória a Deus que a oração, ela quebra barreiras, E na oração a gente pode nos unir. Não existe distância para a oração. Nós estamos, cada um pode estar onde for, mas se nós nos unirmos ali em oração, O Senhor, Ele atende a oração em concordância. Se nós estarmos ali no mesmo propósito, no mesmo espírito, no mesmo clamor. E é isso que nos consola, Que irmãos de tantas partes desse mundo estão juntos orando e clamando, Juntos, que eu digo, em oração, no mesmo espírito de oração, clamando pela nossa vida, pela nossa nação e por todas as nações da terra. E nessa noite eu quero compartilhar com você algo que Deus tem colocado no meu coração, porque assim nós temos sofrido muito tempo de vergonha, muito tempo de afronta, nesses últimos dias. E nós temos visto o cristianismo sendo afrontado, o nome de Deus sendo afrontado, as igrejas sendo afrontadas. Então nós estamos vivendo tempos muito difíceis. E algumas semanas atrás Deus me levou a esse texto de Isaías. E eu estava meditando nesse texto. E depois tem até uma música falando exatamente sobre isso. E Deus começou a falar comigo, me levando a trazer à memória esse texto, que está no livro de Isaías, para que nós possamos nos apegar à palavra dele. Ele diz na sua palavra que nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Então, que nós possamos hoje estar meditando nessa palavra e que essa palavra nos traga memória que há esperança no Senhor, que o Senhor pode mudar todas as coisas, que o Senhor pode intervir em coisas que a gente nem imagina, em coisas que realmente a gente acha que não vai dar certo, mas Deus pode todas as coisas. E o inimigo tem se levantado nos últimos dias com afrontas terríveis, Ontem mesmo eu estava vendo vídeos daquele TikTok mostrando lá o que o diabo está armando para as nossas crianças. As crianças são o alvo, hoje, alvos fáceis do inimigo. E sendo que nós precisamos orar pelas crianças, nós precisamos clamar pelas crianças, porque nós não podemos receber essa afronta, nós temos que nos levantar e combater isso, mas da maneira correta, se levantando contra o inferno, se levantando contra as hostes do inimigo, se levantando contra as armadilhas que ele tem trazido sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre as nossas crianças, e que nós possamos usar as armas que o Senhor nos deu. As armas da nossa milícia são poderosas em guerra, como diz a palavra do Senhor. Então nós precisamos usar as armas corretas e lutar e combater todas essas coisas. Amém? Então eu quero que você vá comigo no livro do profeta Isaías. Eu vou ler alguns textos, mas eu vou estender um pouquinho, para que a gente possa entender o que o Senhor está falando conosco nessa noite. Em Isaías, no capítulo 36, diz assim: no 14º ano do reinado de Ezequias, Senaqueribe, rei da Síria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e se apossou delas. Então de Laques, o rei da Síria, enviou seu comandante com um grande exército a Jerusalém, ao rei Ezequias. Quando o comandante parou no aqueduto do açude superior, na estrada que leva ao campo do lavandeiro, o administrador do palácio Eliaquim, filho de Hilquias, o secretário Sebna e o arquivista real Joá, filho de Asaf, foram ao encontro dele. O comandante de campo falou: digam a Ezequias:
Assim diz o grande rei da Síria. Em que você está baseando essa sua confiança? Você diz que tem estratégias e força militar, mas não passam de palavras vãs. Em quem você confia para rebelar-se contra mim? Pois veja, agora você está confiando no Egito, aquela cana esmagada que fura a mão de quem nela se apoia. Assim é o faraó, o rei do Egito, para todos os que dele dependem. E se você disser no Senhor, o nosso Deus, confiamos, não são dele os altares que Ezequias removeu, dizendo a Judá e a Jerusalém, vocês devem adorar aqui diante deste altar? Faça agora um acordo com meu senhor, o rei da Síria. Eu lhe darei 2.000 cavalos, se você puder pôr cavaleiros neles. Como então você poderá repelir um só dos menores oficiais do meu senhor, confiando que o Egito lhe dará carros e cavaleiros? Além disso, você pensa que vim atacar e destruir essa nação sem o Senhor? O próprio Senhor me mandou marchar contra essa nação e destruí-la. Até aqui, por enquanto. A gente vê aqui, a gente percebe que aqui é uma ameaça que Senaqueribe está fazendo ao rei Ezequias, ao rei de Jerusalém. Ele está fazendo essa ameaça porque ele se coloca numa posição superior, né, de poder, e ele vem ameaçar. E aqui a gente vê que ele fala, com quem você está colocando a sua confiança? Né? As suas estratégias militares são só vãs palavras. E aí ele quer fazer um acordo aqui, ele fala da confiança, que ele está colocando a confiança, que o rei Ezequias está colocando a sua confiança, né, no Egito. E ele diz aqui que o próprio Deus, ele falou, você está pensando que eu estou indo sem a vontade do Senhor? Se o próprio Senhor me mandou marchar contra essa nação e destruí-la. Queridos, muitas vezes nós estamos em situações complicadas. Nós estamos muitas vezes cercados, pessoas nos acusando, ou como temos visto, né, na nossa nação, um confronto, né, político, coisas que nós estamos ouvindo, coisas que a igreja que foi afrontada há poucas semanas. Então nós temos visto algo terrível contra as nossas vidas. E muitas vezes nós ouvimos exatamente isso. Você acha que não foi o Senhor? Eu estou afrontando, eu estou amedrontando, eu estou ameaçando e colocando o nome do Senhor nisso, dizendo que foi o próprio Senhor que mandou ele fazer isso. Então, muitas vezes a gente entra em parafuso. Só que nós precisamos entender que Deus está no controle de todas as coisas. Realmente Deus permite tudo que acontece foi permissão de Deus, porque a palavra diz que nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça se não for da permissão de Deus. Então, as ameaças, realmente Deus permitiu que aquilo acontecesse. Mas a gente vai ver o que Deus vai fazer com isso. E é isso que a gente precisa entender. Às vezes a gente se depara com situações, às vezes a gente se depara com coisas que vai nos prejudicar, que vai nos desanimar, que vai nos deixar abatidos, como você vai ver daqui a pouco, como o rei Ezequias estava, mas Deus tem um propósito para todas as coisas, e isso a gente precisa crer em todo o tempo da nossa vida, que para todas as coisas existe um propósito de Deus, para tudo. E aí é que a gente vai ver qual é esse propósito do Senhor. Aí você vai comigo no versículo 13 desse mesmo capítulo. Diz assim: o comandante se pôs em pé e falou alto. Ouçam as palavras do grande rei, do rei da Síria. Não deixem Ezequias, ele falando para o povo, não deixem que Ezequias os engane, ele não poderá livrá-los. Não deixem Ezequias convencê-los a confiar no Senhor, quando diz, certamente o Senhor nos livrará. Essa cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deem atenção a Ezequias.
Assim diz o rei da Síria: venham fazer as pazes comigo. Então cada um de vocês comerá da sua própria videira e de sua própria figueira, e beberá água de sua própria cisterna, até que eu os leve a uma terra como de vocês, terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhas. Um pouquinho antes aqui, eu não li o 12, mas olha o que ele diz aqui: o comandante, porém, respondeu: pensam que o meu senhor mandou dizer essas coisas só a vocês e ao seu senhor? Não, ele me mandou falar aos homens que estão assentados no muro, pois como vocês, eles terão que comer das próprias fezes e beber da própria urina. Então ele fala algo porque ele quer que todo o povo saiba, não era só os líderes que ele queria que soubesse, ele queria falar para todo o povo, para toda a nação, que ele era poderoso, que não era para confiar nas palavras do rei, porque o rei estava dizendo para eles confiarem no Senhor, e ele está dizendo que não era para eles confiarem em Deus. E ele fala aqui, que eles iam comer das suas próprias fezes, beber da sua própria urina, e daqui a pouco ele vem dizendo: não confie em Ezequias, confie em mim, faça uma parceria comigo, faça as pazes comigo, e eu vou te dar água, você vai comer da videira, você vai comer da sua própria figueira, você vai beber água da sua própria cisterna. E ele começa a manipular o povo, mostrando algo para o povo. Mas a gente vai ver aqui que lá no 21 diz assim: mas o povo ficou em silêncio e nada respondeu, porque o rei dera essa ordem: não lhe respondam nada. Nada. Fiquem de boca fechada. Não retruquem, não reclamem, não ofendam, não respondam a ofensa com outra ofensa. Não façam nada. Fiquem quietos, apenas ouçam e não respondam. Essa foi a estratégia que o rei tinha enviado para eles. E aí, aqueles homens que estavam lá, os líderes, foram lá e contaram a Ezequias tudo aquilo que foi falado aqui naquele momento. E aí vamos para o 37. Quando o rei Ezequias soube disso, rasgou as suas vestes, vestiu de pano de saco e entrou no templo do Senhor. Depois enviou o administrador do palácio Eliaquim, o secretário Sebna e os chefes dos sacerdotes, todos vestidos de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós, com esta mensagem: assim diz Ezequias: hoje é dia de angústia, de repreensão e de vergonha, como quando uma criança está a ponto de nascer e não há forças para dar à luz. Talvez o Senhor, o seu Deus, ouça as palavras do comandante de campo, a quem o Senhor, o rei da Síria, enviou para zombar do Deus vivo, e que o Senhor, o seu Deus, o repreenda pelas palavras que ouviu. Portanto, ore pelo remanescente que ainda sobrevive. Quando os oficiais do rei Ezequias vieram a Isaías, estes lhes responderam: digam ao seu senhor, assim diz o Senhor, não tenham medo das palavras que você ouviu, das blasfêmias que os servos do rei da Síria falaram contra mim. Porém nele um espírito, para que quando ouvir uma certa notícia, volte à sua própria terra, e ali farei que seja morto a espada. A palavra diz que o rei, quando ele soube daquela notícia, quando ele soube daquelas ameaças, a primeira coisa que ele fez foi se vestir de pano de saco. Ele rasgou as suas vestes, as vestes reais que ele estava, e colocou as suas roupas, as suas vestes de pano de saco. O que significa isso? Significa que ele foi se colocar numa posição de humilhação. Ele foi se colocar diante do Senhor numa posição de arrependimento. E diz que ele entrou no templo do Senhor. Então, nesse momento, ele se humilha diante do Senhor. Ele vai à presença do Senhor, se humilhando na presença do Senhor. Porque é isso que nós temos que fazer. Nós temos que buscar o Senhor, nós temos que nos humilhar na presença dele, nós temos que nos arrepender. E ele diz aqui que é dia
dia de angústia, dia de repreensão e dia de vergonha. Quem sabe o Senhor nos ouve. Quem sabe o Senhor ouve a ameaça que estão fazendo, não somente a nós, mas Ele está ameaçando o próprio Deus. Porque foi isso que o rei da Síria fez, ele ameaça. Porque ele diz assim para Ezequias: você acha que você pode comigo? Você acha que você pode? Olha para as outras nações. Todas as nações que nós lutamos, todas as nações que nós fomos contra, todos eles foram feitos subjugados. Eles foram destruídos. Os seus deuses foram queimados. Você acha que você pode, se todos se entregaram, como que você pode? Você acha que o seu Deus vai te salvar? Você acha que o seu Deus vai te ouvir? E ele afronta a Ezequias de todas as maneiras, mas Ezequias não se deixa abater. E aí ele vai diante do Senhor e o Senhor usa o seu profeta. Ele usa o profeta Isaías e Isaías traz uma palavra de Deus para ele como resposta e diz: não tenham medo, não temam essas palavras que vocês têm ouvido, das blasfêmias que os servos do rei da Assíria falam contra mim. Porque eu vou pôr nele um espírito, para que quando ele ouvir uma certa notícia, ele vai voltar para a terra dele. E lá ele vai ser morto. Deus já estava dando uma sentença. Deus já estava dando a resposta a Ezequias, daquilo que o Senhor ia fazer. E aí, a partir do verso 14, a gente vai ver a oração de Ezequias. Olha o que ele faz. Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então subiu ao templo do Senhor, abriu diante do Senhor e orou: Senhor dos exércitos, Deus de Israel, cujo trono está entre os querubins, só Tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Dá ouvidos, Senhor, e ouve, abre os teus olhos, Senhor, e vê. Escuta todas as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram de todas essas nações e de seus territórios um deserto. Atiraram os deuses delas no fogo e destruíram, pois em vez de deuses não passam de madeira e pedra, moldados por mãos humanas. Agora, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu, Senhor, és Deus. Então Isaías, filho de Amós, enviou uma mensagem a Ezequias: assim diz o Senhor, Deus de Israel, ouvi a sua oração acerca de Senaqueribe, rei da Síria. Esta é a palavra que o Senhor falou contra ele. A virgem cidade de Sião despreza e zomba de você. A cidade de Jerusalém meneia a cabeça enquanto você foge. De quem você zombou e contra quem blasfemou? Contra quem você ergueu a voz e contra quem levantou seu olhar arrogante? Contra o Santo de Israel. Sim, você insultou o Senhor por meio de seus mensageiros, dizendo. E aí ele vai falar tudo aquilo que ele disse. E aí no verso 33, ele diz assim: assim diz o Senhor acerca do rei da Síria, ele não entrará nessa cidade e não atirará aqui uma flecha sequer, não virá diante dela com escudo, nem construirá rampas de cerco contra ela. Pelo caminho por onde veio voltará, não entrará nessa cidade, declara o Senhor. Eu defenderei essa cidade e a salvarei, por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Então o anjo do Senhor saiu, matou 185.000 homens no acampamento assírio. Quando o Senhor se levantou na manhã seguinte, só havia cadáveres. Assim, Senaqueribe, rei da Síria, fugiu do acampamento, voltou para Nínive e lá ficou. Certo dia, quando estava adorando no templo do seu Deus, Nisroque, seus filhos Adrameleque e Sarezer o feriram a espada e fugiram para a terra de Ararat. E seu filho, Adom, foi o seu sucessor. Olha só,
Ele foi diante do Senhor, ele entrou no templo do Senhor, ele pegou aquela carta de afronta, ele colocou diante do Senhor, ele orou, disse: Senhor, essas afrontas é para ti. Ele está afrontando o teu nome. E ali o Senhor então usa o profeta que vem trazendo a resposta. E o Senhor diz que vai tirar ele do meio daquele povo. E ele diz: eu defenderei essa cidade e eu salvarei por amor de mim. Aleluia, glória a Deus. Eles precisaram lutar? Não. Qual foi as armas que eles usaram? O povo, o silêncio e a busca de Deus, o arrependimento, o rasgar, né, as suas vestes e colocar vestes de panos de saco que representa humilhação. Eles se colocaram na presença do Senhor, clamando, mesmo que eles estavam ouvindo, não adianta, vocês não precisam ouvir, Deus não vai salvar vocês, Deus está comigo, Deus não vai salvar vocês, não confia naquilo que o rei está falando, não confia. Não, eles confiaram. Ezequias confiou no Senhor em todo o tempo, e o Senhor veio com a resposta, e eles não precisaram lutar, porque as armas dele foi a oração, as armas deles foi o clamor, as armas dele foi a humilhação, o arrependimento, e Deus então enviou um anjo e saiu e matou 185 mil homens no acampamento assírio. Amém? Irmãos, no piscar de olhos, talvez eles foram dormir, daqui a pouco acordaram e estava todo mundo morto. Quando eles olham lá para fora, aquele monte de cadáver, porque Deus, Ele pode todas as coisas. Vocês leram um pouquinho antes, eu vou dar 2.000 cavalos para vocês, se é que vocês têm cavaleiros para colocar em cima desse cavalo. Eles estavam afrontando porque eles eram grandes, eles eram poderosos. Ezequias, o povo de Israel, eles eram menores. Mas isso não importa. Quando nós somos menores, em um menor número, e se nós estamos com o Rei dos Reis, Senhor dos Exércitos, nós estamos em maioria. Não interessa o que nos falam, não interessa que a nossa posição diante do Senhor. Ezequias foi um homem que agradou o Senhor. Ezequias, se você for ler lá no começo, você vai ver que ele chegou e ele seguiu os caminhos do rei Davi. Ele agradou o Senhor e ele quebrou os altares idólatras, ele quebrou tudo isso. E o rei da Síria vem confrontar ele sobre isso e dizendo do Deus dele, dos deuses deles que são mais fortes. Mas ele confiou no Deus Todo-Poderoso, no Deus vivo e verdadeiro. E assim o Senhor vai fazer conosco. E assim o Senhor vai fazer na nossa nação, se nós cremos. Se nós cremos. Não importa se estamos em menor número. Não importa se você acha que você vai orar pelo Brasil, você vai orar pela política, você vai orar pelas crianças. O Senhor não vai ouvir minha oração, eu estou aqui num lugar tão longe, eu estou aqui numa cidade pequena, eu estou aqui numa casa pequena, eu estou aqui em menor número. Não interessa, querido, interessa o teu coração, interessa a posição, a disposição do teu coração, interessa que você vai entrar no templo do Senhor, interessa que você vai entrar na presença do Senhor em arrependimento, rasgando as tuas vestes diante do Senhor, rasgando teu coração diante do Senhor, para que realmente o Senhor possa ouvir. Amém? Então que essa palavra fique no teu coração. Leia na tua casa. Eu não li tudo porque é muito grande, mas leia, medita nessa palavra e você vai ver que o Senhor é um Deus todo-poderoso que pode todas as coisas. Ele, num piscar de olhos, num estalar de dedos, o Senhor pode acabar com tudo. Pode acabar com tudo, como Ele fez aqui. Aqueles homens não precisaram fazer nada. Simplesmente a guerra deles foi espiritual. Eles se colocaram na presença do Senhor. E o Senhor agiu em favor deles. Porque o Senhor enviou anjos guerreiros, que vieram e fizeram aquilo que o Senhor mandou. Então que o Senhor venha fazer isso na nossa nação. Que o Senhor venha fazer isso na nossa cidade.
que realmente nós possamos clamar por essa intervenção do Senhor, porque o nome do Senhor tem sido afrontado, o cristianismo tem sido afrontado, e que nós possamos nos levantar como igreja poderosa do Senhor, e que vai clamar para que o Senhor venha com a sua poderosa mão. Amém? Então nós vamos orar nesse momento. Que você possa entrar nesse momento em oração juntamente comigo. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, Senhor, nós nos colocamos, Senhor, na Tua presença, Senhor, nesse momento, Pai, crendo que Tu és o Deus Todo-Poderoso. Tu és, Senhor amado, Senhor dos exércitos, Jeová Sabaote, Senhor dos exércitos, aquele que guerreia por nós, aquele que batalha por nós. Tu és, Senhor amado, a nossa justiça. Tu és, Senhor, a nossa bandeira. E é em Ti, Senhor, que nós confiamos, que nós depositamos toda a nossa confiança. E é em Ti que viemos, Senhor, nesse dia, clamar, Senhor amado. Mas nesse momento nós clamamos, Senhor, que nós entramos na Tua presença e queremos rasgar o nosso coração diante de Ti, Senhor. Não somente as nossas vestes, mas o nosso coração, Senhor. Declarando que nós precisamos de Ti. Declarando, Senhor, que tudo que nós precisamos é de Ti. É da Tua presença. É da Tua misericórdia. É da Tua paz. É da Tua alegria. É da Tua força. Oh Deus, é o que nós necessitamos, Senhor, nesse dia, Senhor. Vem sobre nós, Senhor, nessa hora, Pai. Tira, Senhor, esse sentimento de pequenez dos corações. Tira esse sentimento, Senhor amado, de incapacidade muitas vezes, Senhor. Tira, Senhor, porque, Senhor, podemos ser poucos, mas contigo somos muitos, Senhor. Porque há um exército poderoso, Senhor. Porque ali, quando Eliseu estava com o seu servo não conseguia ver, ele só conseguia ver os inimigos, ele só conseguia ver o problema. Mas Eliseu clamou para que os olhos do servo fossem abertos, para que ele pudesse ver o que ele também estava vendo. E quando o Senhor abriu os olhos daquele servo, ele pôde ver um exército celestial muito maior do que os inimigos, muito maior daquilo que estava, Senhor amado, amedrontando o coração dele. Pai, em nome de Jesus eu clamo, Senhor, nesse dia. Abre os olhos dos teus filhos, abre os nossos olhos espirituais, para que nós possamos ver, para que nós possamos enxergar, Senhor, um exército celestial, Senhor amado, que está ao nosso lado, que está, Senhor, juntamente conosco, que está, Senhor, pronto para guerrear conosco, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós colocamos a nossa vida, Senhor, nas Tuas mãos. Clamamos, Senhor, pela Tua igreja. Senhor, dá força à Tua igreja. Senhor, amado, a Tua palavra não muda. Senhor, e a Tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a Tua igreja. E nós cremos nessa palavra, Senhor. Por isso, levanta a Tua igreja, desperta a Tua igreja, Senhor. Vem com a Tua igreja trazendo um poder tremendo sobre a Tua igreja, a autoridade, Senhor, dos altos céus sobre a Tua igreja. Não permita, Senhor, que a Sua igreja se curve, Senhor, a ideologias. Não permita que a Sua igreja se curve, Senhor amado, a palavras, a afrontas, a ameaças. Não permita, Senhor, mas que nós possamos, Senhor, estar, Senhor, nos agarrando em Ti, que nós possamos estar obedecendo, Senhor, a Tua voz, que possamos obedecer, Senhor, a Tua palavra, Senhor amado. Sermos prudentes, sim. Sermos, Senhor amado, obedientes, sim. Mas não, Senhor, aceitar ameaças. Não, Senhor amado, nos calar, Senhor, diante, Senhor, de tantas afrontas. Mas que nós possamos, Senhor, levantar a nossa voz, Senhor, na Tua presença, guerreando, Senhor, guerreando contra o inferno, guerreando, Senhor amado, contra todas essas hostes malignas que têm vindo, Senhor, contra a Tua igreja, que têm vindo, Senhor, contra o Teu povo. Pai, em nome de Jesus, que toda
igreja, guarda a tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, é o que te pedimos, Senhor, que esses remanescentes sejam fortalecidos, que esses remanescentes, Senhor, possam se apegar a Ti, possam, Senhor amado, se voltar a Ti, Senhor, crendo que Tu és o nosso estandarte, crendo, Senhor, que Tu és aquele que está conosco, Senhor, em todo tempo, em qualquer situação. Pai, nós clamamos também, Senhor, pelo nosso país, pela nossa nação, Senhor, que tem se dividido, Senhor, e a Tua palavra já diz que uma casa, Senhor, dividida não subsistirá. Pai, em nome de Jesus, que toda essa divisão, que toda essa separação caia por terra, que haja unidade de pensamento. Pai, que o Senhor venha, Senhor, nós não queremos estar divididos juntamente com a nação, porque o povo tem se dividido, as pessoas têm se dividido, Senhor, mas não é isso que o Senhor quer de nós, Pai. O Senhor quer que nós nos unamos, Senhor, porque é nessa unidade, Senhor, que existe a força, Senhor. É nessa unidade, Senhor, que o Senhor opera. E muitas vezes a igreja está dividida, igrejas divididas em ideologia, igrejas divididas, Senhor, em pensamentos. Pai, em nome de Jesus, que aqueles que Te servem, que aqueles que servem o Evangelho verdadeiro, que aqueles que realmente, Senhor amado, receberam a Ti como Senhor e Salvador de suas vidas, possam, Senhor amado, ter um só pensamento, um só amor, um só Espírito, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que todo espírito de religiosidade que tem, Senhor, vindo sobre a vida das pessoas, cegando, Senhor, deixando o coração endurecido, Pai, venha cair por terra em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai. Nós clamamos pela Tua misericórdia, nós clamamos, Senhor, pela Tua graça. Pai, nesse momento eu oro, Senhor, por todos aqueles que estão enfermos, por todos aqueles, Senhor, que estão acamados, por todos aqueles que estão no hospital, no UTI, por todos aqueles que estão isolados dentro das suas casas, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos esse vírus, nós repreendemos todo espírito de enfermidade que tem contaminado, Senhor, o Teu povo, que tem contaminado, Senhor, as vidas, Senhor, trazendo, Senhor, muitas sequelas terríveis, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que a Tua mão poderosa, Senhor, venha sobre esses homens, essas mulheres, esses jovens, essas crianças, cada um, Senhor amado, que está ali com o seu sofrimento, seja na casa, seja no hospital. Pai, em nome de Jesus, que a Tua mão alcance essas vidas, Senhor amado, aqueles que estão sofrendo nesse momento, naqueles hospitais que não tem respirador, que não tem, Senhor amado, insumos ali. Pai, em nome de Jesus, que a Tua mão poderosa venha, Senhor, que o Senhor envie, Senhor, envie, Pai, dos quatro cantos da terra, Senhor, mas não permita que vidas estejam sofrendo ali sem um lar, não permita, Senhor, porque Tu és aquele, Senhor, que o Senhor trouxe, Senhor, o Espírito de vida, o Senhor é aquele que soprou o Espírito de vida sobre nós, o ar está em Ti, Senhor amado, que o Senhor traga sobre as nossas vidas, traga sobre os hospitais, para todos aqueles que estão sofrendo nesse momento, Pai, em nome de Jesus eu clamo, Senhor, que a Tua saúde venha sobre a nossa terra, que a Tua saúde, Senhor, venha sobre nós, que o bálsamo de cura, Senhor, venha sobre essa nação, Pai, em nome de Jesus, Senhor, é que eu Te peço, Pai. E aquele, Senhor, que tem perdido quantas vidas, Senhor, quantas famílias enlutadas, quantas famílias têm perdido, Senhor, seus entes queridos. Pai, eu Te clamo em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo console as suas vidas, que o Teu Espírito Santo traga ânimo, traga consolo, conforto, Senhor, que eles necessitam, Pai, em nome de Jesus, porque nós sabemos o quão é difícil a gente nem conseguir se despedir, Senhor, daquela pessoa que nós amamos, quando é difícil, Senhor amado, uma pessoa ser enterrada e ao menos a gente poder chegar perto. Pai, em nome de Jesus, Senhor, cura, Senhor, o coração, cura as feridas da alma, Senhor, que tem entrado, que tem penetrado, Senhor, dentro dos corações, Senhor, e pessoas têm ficado entristecidas, pessoas muitas vezes se entregando. Pai, em nome de Jesus, dá força para aqueles que estão, Senhor amado, trabalhando
podem trabalhar, não podem abrir os seus comércios, não podem, Senhor amado, sair para trabalhar. Pai, em nome de Jesus, que essa situação seja mudada. Senhor amado, envia, Senhor, os recursos, envia, Senhor, o alimento àqueles que necessitam, aqueles que têm passado dificuldade. Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos o equilíbrio das nossas vidas, nós repreendemos, Senhor amado, em nome de Jesus, aquele que tem se levantado, Senhor, contra, Senhor, uma nação, aquele que tem se levantado, Senhor, o inimigo das nossas almas, tem se levantado de uma maneira, Senhor amado, que quer destruir, que quer, Senhor, que as pessoas, Senhor, não acreditem num Deus que pode todas as coisas, não acredita, Pai, que o Senhor pode mudar, Senhor, essa situação. Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos, Senhor, essas palavras de afronta, essas palavras de ameaça, Senhor amado, essas palavras, Senhor, de falta de confiança, e nós nos apegamos a Ti nesse momento, Senhor. Se por algum motivo, Senhor, nós deixamos de crer, Senhor, que o Senhor perdoe os corações, que o Senhor perdoe as vidas, nós nos arrependemos, Senhor, se de alguma maneira, Senhor, deixamos de crer em Ti, e que hoje, Senhor, o Senhor restabeleça a fé, que o Senhor restabeleça a esperança, Senhor amado, restaura, Senhor, a fé, restaura a esperança, Senhor, em cada coração, e que nós possamos crer em Ti. Senhor, eu sei que as igrejas hoje não estão podendo abrir as suas portas, e que nós não podemos entrar, assim como Ezequias entrou no templo, Senhor amado, mas o templo somos nós, Senhor, e que nós podemos, Senhor, ali no nosso quarto, ali na nossa sala, ou seja, em qualquer lugar, nós podemos, Senhor, nos colocar na Tua presença, nós podemos, Senhor, colocar o templo ali, Senhor amado, debaixo dos Teus pés, levantando um altar a Ti, levantando um altar de adoração, nos colocando em arrependimento, Senhor amado, e que o Senhor venha em nosso favor, Pai, em nome de Jesus é o que nós Te pedimos, Pai. Alcança, Senhor, cada vida nessa hora, e que nós possamos, Senhor, realmente exaltar o Seu nome com aquilo que nós somos. Nós somos o templo do Espírito Santo. O Senhor resolveu morar em nossa vida, em nosso coração, e por isso nós podemos, Senhor amado, estar Te louvando, Te adorando, clamando, intercedendo aonde quer que nós estejamos, Senhor. E o Senhor vai ouvir o nosso clamor, e o Senhor vai ouvir a nossa oração. Eu abençoo a cada vida, eu abençoo a cada família, a cada um que está ali orando juntamente comigo, orando, Senhor, em concordância comigo, guerreando junto comigo. Senhor, eu abençoo essas vidas e clamo, Senhor, nesse momento pelas nossas crianças. Senhor, que essas afrontas que têm se levantado contra as nossas crianças venham cair por terra. Não permita, Senhor, que o inimigo venha destruir as nossas crianças. Não permita, Senhor amado, que ele venha colocando sujeiras, colocando lixo dentro, Senhor, da mente das nossas crianças, Senhor, trazendo contaminação, Senhor amado, trazendo, Senhor, que eles venham crescer com essa mente, Senhor, poluída, com essa mente totalmente, Senhor, destruída, Senhor, fora dos Teus princípios, fora daquilo que está na Tua palavra. Mas em nome de Jesus nós repreendemos isso, repreendemos essas palavras, repreendemos essas afrontas, repreendemos todo esse levante do inimigo e clamamos, Senhor, que o Senhor venha blindar as nossas crianças. Protege a mente, protege o coração, Pai, em nome de Jesus. Como nós falamos aqui, tudo, Senhor, tudo tem um propósito. Tudo para Ti tem um propósito. O Senhor permitiu que o rei da Síria se levantasse. O Senhor permitiu que ele falasse aquelas afrontas. O Senhor permitiu que ele trouxesse aquelas ameaças. Mas o Senhor tinha um propósito de destruí-lo de uma vez por todas, Senhor. E por isso, Senhor, nós clamamos a Ti. Eu sei que se o Senhor tem permitido tudo isso, há um propósito em tudo isso. Ai, Senhor, e nós clamamos que o Teu propósito venha se estabelecer, que o Teu propósito venha se concretizar. Se o Senhor quer ensinar, se o Senhor quer destruir, se o Senhor quer derrotar, Senhor, que assim seja, porque nós estamos
estamos aqui para obedecer a tua voz, obedecer a tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor venha nos levantando a cada dia, que o Senhor venha nos fortalecendo a cada dia no amor de Cristo e que nós possamos orar e clamar todos os dias da nossa vida, Senhor, para que nós possamos ter paz no nosso coração, ter paz na nossa vida, paz na nossa cidade, paz na nossa nação, que é isso que nós queremos, Senhor amado. Em nome de Jesus, nos abençoa e nos guarda, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, querido. Que Deus te abençoe, te guarde e que você possa estar compartilhando, se essa palavra falou com você, se Deus falou com você de uma maneira especial, que você possa estar compartilhando com a gente. Compartilha lá no WhatsApp do grupo da igreja, compartilhe aí no Face ou no YouTube, onde vai estar sendo colocada essa palavra, que você possa estar compartilhando com a gente. Amém? Que Deus te abençoe.